Aqui é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Não é vídeo repetido, mais uma vez o ex-presidiário Lula acabou de passar pela região Nordeste e de forma compulsiva resolveu mentir sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Só que eu, Felipe Lynch, enquanto jornalista que sou, preciso honrar a minha profissão e por isso estou pronto para desmascará-lo. Vamos escutar. E como eu sei que o Brasil de hoje está pior do que o Brasil de 2003, quando eu peguei a presidência. A inflação está maior, o desemprego está maior, a destruição das nossas indústrias públicas está maior, a fome está maior, as mentiras são muito maior. Eu resolvi dedicar 4 anos da minha vida para que a gente possa voltar a fazer esse país sorrir, gerar empregos, gerar renda, fazer as pessoas desses países comer 3 vezes ao dia, ir ao teatro, ir ao cinema, poderem viajar para onde quiserem. Esse país não pode continuar na letargia que ele está. Não é possível que um país que é o 3º maior produtor de alimento do mundo tenha 30 milhões de pessoas passando fome. Não é possível que um país que é o maior produtor de proteína animal do mundo tenha gente na fila para pegar carcaça de frango ou osso no açougue. É por isso que eu digo todo dia: eu quero voltar a ser presidente para o meu povo comer, trabalhar, estudar e ser feliz. Bom, para começarmos, vejam só este print que nós tiramos do vídeo que acabamos de assistir. Veja este homem do lado esquerdo, ele está com um boné escrito CUT. Ao lado dele tem uma mulher com uma camiseta do MST, o mesmo movimento do Sem Terra. Já do outro lado, uma moça de camiseta azul exibe a camiseta da UNE, no caso a União Nacional dos Estudantes. E sabe o que a CUT, o MST e a UNE têm em comum? Todos são movimentos pelegos que já foram sustentados com dinheiro público, dinheiro do povo brasileiro da ordem de milhões e milhões de reais para fazer militância pró-Lula e pró-Dilma Rousseff. Só que assim que assumiu o poder, Jair Bolsonaro determinou o corte de verba pública para a CUT, MST e para a UNE. Consequentemente, todos esses 3 movimentos pelegos se tornaram publicamente inimigos de Bolsonaro. Entenderam agora o que está em jogo? Viram só quem está prontinho para voltar ao poder ao lado de Lula? A mesma turminha que sempre sugou o dinheiro do povo brasileiro. E durante todo o seu discurso, Lula resolveu fazer comparativos entre os dados do governo do presidente Bolsonaro e aqueles que foram encontrados na época em que Lula tinha acabado de assumir o poder em meados de 2002 a 2003. E a grande mentira é quando ele afirma que durante o governo de Bolsonaro a fome aumentou e que na época do PT esses dados basicamente não existiam, que o povo estava muito bem alimentado. A grande verdade é que a famosa fila dos ossos, que existe em Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, existe desde meados do ano de 2013, portanto, desde o período em que Dilma Rousseff estava no poder, mesmo período este que a taxa de desempregados bateu recorde extremamente negativo, atingindo cerca de 15 milhões de brasileiros. E por falar em desempregados, a taxa estava em cerca de 11,7% no período em que Lula faz a comparação. Enquanto isso, no governo de Jair Bolsonaro, a taxa é muito menor, abaixo dos 2 dígitos. E detalhe, mesmo em meio a uma pandemia e uma grave crise econômica mundial. Já em relação à inflação, ao contrário do que Lula afirma, estávamos em 2002 com uma taxa de 12%. Já hoje, no governo de Jair Bolsonaro, repito, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio à política defendida, por exemplo, pelo próprio Lula, do fica em casa que a economia a gente vê depois, o Brasil atingiu uma marca muito positiva. A inflação hoje encontra-se em apenas 1 dígito. Inclusive, conforme você está vendo aí na tela, em 2022 a inflação teve alta acumulada de 5,49%. O mercado financeiro estima que a inflação termine o ano de 2022 em 7,9%, segundo o boletim divulgado recentemente. Ah, e um grande detalhe nisso tudo, Lula é o mesmo que acabou de afirmar que ele está, na verdade, exercendo uma luta da verdade contra a mentira. Não é mesmo, Lula? É a verdade contra a mentira. Contra a mentira.
Enquanto isso, em países dominados pela esquerda, a realidade é totalmente oposta à do Brasil. Veja, por exemplo, esta notícia. A inflação continua desenfreada nos Estados Unidos e em toda a União Europeia, ou seja, contra narrativas, apenas os fatos. Ah, mas espera aí, o que Lula acabou de afirmar mesmo? É a verdade contra a mentira. Aham, tá bom, senta lá, Cláudia. Bom, mas saiba que o ex-presidiário não parou por aí, ele também afirmou o seguinte. E eu não sei se vocês estão percebendo que está faltando apenas 62 dias ou 63 dias para que vocês compareçam à urna para votar. É importante que a gente tenha clareza que esta eleição não é uma eleição comum. Esta eleição não é um homem contra outro homem, ou um partido contra outro partido. Esta eleição é a democracia contra o fascismo, é a democracia contra o autoritarismo, é a verdade contra a mentira, é um partido contra o governo, é o amor contra o ódio, é a solidariedade contra a discórdia. Essa eleição, a gente estará jogando o futuro de cada um de nós. A gente vai estar jogando o discurso dos nossos pais, a gente vai estar jogando o futuro das nossas mães, dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. E é por isso que essas eleições é importante. E é por isso que eu estou de volta. Lula, você se diz tão favorável à democracia, contra o autoritarismo, a favor da liberdade de imprensa, mas espera um pouquinho aí, o que o senhor tem a dizer em relação a esta foto, em que você aparece ao lado de Dilma Rousseff juntamente a líderes notadamente ditatoriais, como é o caso da família Castro em Cuba e também de Nicolás Maduro e Hugo Chávez? Você, inclusive, Lula, é o mesmo que está até o momento calado em relação a opositores políticos de Nicolás Maduro, por exemplo, os quais foram presos, inclusive alguns até hoje não se conhece o exato paradeiro. Você, Lula, é o mesmo que também ficou calado quando jornalistas cubanos foram detidos, inclusive tiveram suas credenciais canceladas a partir do momento que, entre aspas, ousaram cobrir as manifestações do povo contra o regime ditatorial do governo cubano. Você, Lula, também é o mesmo defensor do que você chama de regulação dos meios de comunicação, mesma prática adotada em regimes ditatoriais. Você, Lula, também é o mesmo sujeito que já expulsou um jornalista do Brasil após este publicar uma matéria que você não tinha gostado. Olha, diante de tudo que nós acabamos de escutar, Lula, eu preciso concordar com pelo menos uma coisa. Efetivamente, nós estamos aqui numa batalha do bem contra o mal, numa batalha da verdade contra a mentira. No caso, o mal que você representa e as mentiras que você acabou de contar, mas que aqui estão todas enterradas de uma vez por todas. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente, compartilhe as verdades. Meu nome é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.